O Médio e o Novo Império Egípcio foram marcados por grandes transformações na civilização egípcia, que se desenvolveu em diversos aspectos durante esse período, como na arte, arquitetura, religião e política. E além disso, teve grande influência na história da humanidade, já que influenciou outras culturas e civilizações. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. A história do Antigo Egito normalmente é dividida em Antigo, Médio e Novo Império Egípcio, e cada um desses períodos é separado por um período intermediário, em que os faraós perdem o poder. Sobre o Antigo Império, já temos vídeo no canal e eu vou deixar o link na descrição. Mas não se preocupe que eu vou fazer uma rápida contextualização do período. Durante o período anterior ao Antigo Império Egípcio, o Egito estava dividido em duas regiões separadas politicamente, o Alto e o Baixo Egito. Essas duas regiões foram unificadas sob o governo de um único líder, Narmer, que foi o primeiro faraó do Egito. E após um longo período de desenvolvimento e ascensão do poder desses faraós, os nomarcas, que eram funcionários dos faraós e auxiliavam na administração das províncias, tomaram o poder e o Egito se fragmentou novamente, dando início ao primeiro período intermediário, uma época de caos social e anarquismo nas províncias. E é justamente com a unificação desse poder que veio a se fragmentar que se inicia o Médio Império. No final do primeiro período intermediário, o Egito se encontrava sob a liderança de duas dinastias em conflito, uma ao sul e outra ao norte, que alternavam entre vitórias e derrotas. Os dinastas heracleopolitanos governavam o norte do Egito e os tebanos o sul. Até que em 2060 a.C., vemos o Egito novamente unificado sob a liderança de Mentuhotep, um dinasta descendente dos tebanos. E como já mencionei, é a partir desta unificação que tem início o Médio Império. Essa unificação não foi obra de apenas um faraó, mas de toda uma dinastia, a 11ª. Mas o principal personagem do período foi Mentuhotep II, responsável por reorganizar o país e pela mais importante construção do período tebano, o templo funerário de Dir el-Bahari. Após o governo de Mentuhotep II, a 11ª dinastia entra em decadência e aparece Amenemes I, fundador da 12ª dinastia, que também era vizir do último rei da 11ª dinastia, o que indica uma possível usurpação do poder. É possível que Amenemes I tenha se apoiado em famílias provinciais que estavam descontentes com o reinado da dinastia anterior, já que essa tinha restringido parte do poder dos nomarcas e tirado a hereditariedade do cargo. E um ponto que corrobora com essa hipótese é o fato de os nomarcas terem readquirido parte do poder perdido durante essa dinastia. E esse período, o da 12ª dinastia, fundada por Amenemes I em cerca de 2000 anos antes de Cristo, foi talvez o mais glorioso da história do Egito, pois manteve a sua estabilidade interna e teve uma repercussão externa que ainda não tinha sido vista pelos egípcios. Nessa dinastia, há 3 pontos que merecem destaque. A capital se instalou na região de Mênfis, lugar de onde seria mais fácil controlar todo o país. Foi instaurado o costume do filho do faraó ser colocado ao seu lado no trono como corregente, o que foi muito conveniente, já que uma conspiração palaciana pôs fim ao reinado de Amenemes I. E seu filho Sesostris I, que estava na Líbia comandando um exército, chegou ao tempo para assumir o poder. E por último, foi criado um plano de conquista e sujeição da Núbia, e o comércio externo foi expandido ao sul, fato inédito na civilização egípcia. Sesostris I seguiu os planos do pai e conseguiu implementar os planos para o enriquecimento e expansão do país, conquistando o território da Núbia. Já os seus sucessores, Amenemes II e Sesostris II, tiveram reinados muito inexpressivos e estamos pouco documentados sobre eles. Já Amenemes III se destacou por um ambicioso plano de irrigação, que teve como consequência uma grande expansão econômica e agrícola no Faium. Com Amenemes IV, o poder dessa dinastia entra em decadência e chega ao fim com o reinado transitório da rainha Sobenéfero. Durante essas duas dinastias que acabamos de mencionar, os reis nada temiam do exterior, mas essa segurança era baseada na força e na capacidade dos reis do Médio Império em manter o poder centralizado, e também na fraqueza dos seus inimigos asiáticos.
Só que essas condições iriam deixar de existir em poucos anos, com o enfraquecimento dos reis da 12ª dinastia. Lembrando que esse enfraquecimento se inicia durante o reinado de Amenemes IV, e após o reinado transitório da rainha Sobenéfero, tem início o segundo período intermediário da história do Egito, um período confuso e pouco conhecido que durou aproximadamente 200 anos, e que pode ser dividido em 3 fases: um período dinástico, um período de usurpação e um período de reconquista egípcia. O período dinástico foi um período de decadência, no qual os reis egípcios continuaram a governar, porém de forma isolada. Esse é um período que compreende a 13ª e a 14ª dinastia. E sobre a decadência, significa que os faraós estavam perdendo o poder e a capacidade de o mantê-lo centralizado. Nessa fase, houve um intenso processo de migração de povos do Oriente Próximo. Os egípcios chamavam os líderes das tribos desses povos de Erwaqasut, que significa governantes de países estrangeiros. E é daí que vem o termo Ixos, criado por Maneton, e que, embora hoje às vezes seja utilizado para representar um único povo, geralmente se admite que não era uma cultura homogênea e que não vinham de um mesmo país asiático. E embora a convivência entre os egípcios e os Ixos inicialmente tenha sido pacífica, em torno de 1700 a.C., os Ixos se apresentavam com um exército bem equipado e organizado. Conquistaram a parte oriental do delta, incluindo o Ávaris, onde reconstruíram as suas fortificações e definiram como sendo sua capital. Essa fase de usurpação foi a segunda das 3 que mencionei anteriormente. Já o último período foi uma fase de reconquista egípcia. Os Ixos se contentaram em receber impostos dos egípcios conquistados, mas não se preocuparam com a sua organização. E ao sul, embora pagantes de impostos, os egípcios estavam praticamente independentes, aparentemente divididos em 3 reinos, mais ou menos governados pelo rei de Tebas. Camés venceu os Ixos ao norte de Hermópolis, e seu filho Armés, fundador da 18ª dinastia, venceu os Ixos em sua capital Ávaris, e assim libertou os egípcios do jugo dos Ixos. E com essa vitória, tem fim o segundo período intermediário, e é dado início ao novo Império Egípcio. Perceba que, mais uma vez, os dinastas tebanos foram os responsáveis por unificar o Egito. Armés I, também conhecido como Amosses, foi quem unificou o Egito sob a 18ª dinastia, mas foi seu filho Amenhotep I quem concluiu a libertação do Egito. Esse período é diferente do Antigo e do Médio Império em muitos aspectos. Um exemplo é a mudança do centro administrativo para Tebas, que antes ficava em Mênfis ou no Médio Egito. Para os egípcios, o caráter divino do faraó era transmitido pelas mulheres, e não bastava ser filho de um rei. Era necessário também ser filho de uma princesa de sangue real. Amenhotep I perdeu seu filho, e quem assumiu o trono foi um filho bastardo, Tutmosis I, que confirmou a legitimidade do seu reinado se casando com a irmã de Amenhotep. Essa atitude foi também tomada por Tutmosis II, que também não deixou filhos com descendência de uma rainha. E era de se esperar que Tutmosis III tomasse a mesma atitude de seus antecessores. Mas ele era muito jovem, e sua tia Hatshepsut, esposa de Tutmosis II, assumiu a regência, e pouco a pouco transformou essa regência em um verdadeiro reinado. Após a sua morte, Tutmosis III tomou o poder e mandou raspar o nome de sua tia de todos os monumentos e substituir pelo seu ou de seus antepassados, pois ele não queria que ela fosse lembrada como uma governante legítima. Tutmosis III realizou uma política que transformou o Egito em senhor incontestável da Ásia Menor e do Sul, o que concedeu toda a sua glória. Ele ampliou ao máximo as fronteiras do país e se voltou ao Oriente, de onde vinha o principal perigo aos faraós. O confronto se deu contra os mitatianos. O objetivo: afastar ao máximo os asiáticos. E graças à vitória sobre o Mitati, grande parte da Ásia anterior se achava sujeita à influência egípcia. No final de seu reinado, Tutmosis III chegou até a região do Eufrates, e é aí o apogeu do seu poderio. A sucessão de seu reinado foi tranquila.
2 anos antes de morrer, Tutmosis III colocou seu filho Amenhotep II como corregente. Ele assumiu o poder de forma completa com a morte do pai, que foi enterrado no Vale dos Reis. Amenhotep II teve um reinado mais pacífico e é considerado intelectualmente inferior a seu pai, o que não o impediu de assegurar a prosperidade e o poder do país. Houve uma revolta na Síria, em que os sírios tentaram se aproveitar da morte do guerreiro Tutmosis III, mas Amenhotep II conseguiu reprimi-la. Com a morte de Amenhotep II, Tutmosis IV assume o poder. Ele teve um reinado calmo e foi sucedido por seu filho Amenhotep III, que também teve um reinado marcado pela paz. Ou seja, os dois reis, Tutmosis IV e Amenhotep III, sem manifestar a energia dos seus antecessores, colheram os frutos por eles plantados. O sucessor de Amenhotep III foi Amenhotep IV, também conhecido como Akhenaton, que teve o seu reinado marcado por mudanças religiosas e culturais significativas no Egito. Conhecido como rei herético, o filho de Amenhotep III, Akhenaton, possivelmente foi corregente no reinado de seu pai, mas essa é uma informação questionável. De qualquer forma, ele inicia o seu reinado a partir de 1378 a.C. Se casou com sua sobrinha Nefertiti e formaram um casal com uma estreita ligação política. No segundo ano de seu reinado, Amenhotep IV deu a Aton o lugar que Amon-Ra ocupava. No quarto ano de seu reinado, o rei foi junto a Nefertiti ao lugar revelado pelo próprio Aton, que seria a capital do país, e que ele chamaria de Akhetaton, um lugar na margem oriental do Nilo. A originalidade da nova religião estabelecida por Akhenaton está em não ser mais necessário imagens ou sacerdotes para ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. Afinal, o Deus Sol está ao alcance de cada um, uma clara oposição a Amon, o Deus escondido. Os efeitos da reforma foram sobretudo nos domínios da arte e da economia. Akhenaton tentou acabar com os cultos realizados a Amon, fechou seus templos e reuniu os bens clericais à coroa, gerando uma maior concentração do poder administrativo. Na arte do retrato, o rei desaprovava as formas estilizadas e insistia na adoção do naturalismo livre, em que o artista buscava representar o espaço e o tempo imediatamente percebidos, e por isso permitiu que ele e sua família fossem retratados em seu cotidiano. Ele não buscou esconder sua vida privada do conhecimento público. A partir do 12º ano de seu reinado, Nefertiti, que teve grande importância em suas reformas, parece passar a exercer um papel menos importante, tendo até se separado de seu marido, a julgar pelo fato de uma de suas filhas, Meritaton, ter passado a substituí-la nas cerimônias junto ao rei. É possível que no fim de seu reinado tenha havido um período de corregência com os Menkaure, que reinou entre Akhenaton e Tutankhamon, mas na verdade nada está muito certo em relação à sua sucessão, e é provável que tanto os Menkaure quanto Tutankhamon fossem seus primos ou sobrinhos, e que para legitimar os seus reinados se casaram com as filhas do rei. Tutankhamon rapidamente deixa a cidade de Akhetaton, que só existia em função da presença da corte, e ela é praticamente inteiramente abandonada, só ficando para trás aquilo que era considerado sem valor. A volta da ortodoxia amoniana se deu provavelmente por influência do pai do jovem Tutankhaton, que emitiu um edital de restauração ao culto a Amon. E é nesse período que o próprio nome do rei é alterado, de Tutankhaton, que significa imagem viva de Aton, para Tutankhamon, imagem viva de Amon. Esse rei teve um curto reinado e não deixou herdeiros ao trono, e por isso, junto com ele, a linhagem dos Amosses foi encerrada. É provável que seu vizir Ai tenha se casado com sua esposa e assumido o poder, mas o reinado de Ai não pode representar um rompimento com a 18ª dinastia, já que ele tinha uma estreita ligação com a família. O rompimento entre as dinastias vai acontecer depois de Horemheb, um militar comandante do exército que reinou por 27 anos, que também não deixou herdeiros, passando o poder para um outro general, que vai fundar a nova dinastia, a dos Ramsés. Ramsés I dá início à 19ª dinastia, e para confirmar o poder real de sua descendência, ele associa ao seu reinado seu filho Sete I. O reinado de Sete é caracterizado pela retomada da política de conquista do Oriente, recobrando grande influência na Ásia. Logo que ele subiu ao trono,
teve que enfrentar uma coalizão de cidades e estados sírias, conseguindo resolver a questão e devolvendo ao Egito o controle sobre a Palestina. E foi também em seu reinado que pela primeira vez as tropas egípcias enfrentaram as tropas hititas. Seu sucessor foi seu filho Ramsés II, que certamente é o faraó mais conhecido da história do Egito, e se tornou um símbolo da civilização egípcia com a mesma importância das pirâmides. Reinou por 67 anos, cobriu o Vale do Nilo de monumentos e deixou na história do Oriente um traço inapagável. Os sucessos militares de Sete I haviam sido facilitados pelo enfraquecimento dos hititas, mas que durante o reinado de Ramsés II se recuperaram e voltaram a ameaçar os domínios egípcios na Ásia. O confronto entre os egípcios e os hititas ocorreu em Kadash, lugar de uma das mais célebres batalhas da história do Oriente Próximo, e foi considerado por Ramsés II o mais alto feito militar de seu reinado, embora tenha faltado pouco para que se tornasse um desastre para as tropas egípcias. Mas logo essa situação de conflito entre os dois impérios iria mudar. O rei da Síria passou a se demonstrar como grande ameaça para os dois reinados. Compreendendo o perigo, os egípcios e os hititas firmaram uma aliança, um tratado de assistência mútua. Se comprometeram a não guerrear entre si e de se ajudar em caso de ataque de outras potências. E para selar essa união, Ramsés se casou com uma princesa hitita. Mas logo esse tratado perdeu o interesse para o Egito, já que os hititas foram conquistados e expulsos pelos indo-europeus. Ramsés II fez desaparecer os últimos traços do culto a Atom, ao permitir que Akhetaton fosse destruída para que Hermópolis fosse reconstruída e ampliada. Ramsés II morreu já idoso após ter um dos mais longos reinados da história do Egito, deixando lugar para o príncipe herdeiro Merneptah, que reinou por apenas 10 anos, já que o longo reinado do pai fez com que ele assumisse já idoso. Ele conseguiu manter o prestígio do Egito, que após a sua morte entrará em decadência. Bom, como eu mencionei, após a morte de Merneptah, o poder dos faraós entra em decadência. E com o fim da 19ª dinastia, após o reinado de Sete II, tem início a 20ª dinastia, que foi a última do novo império, e que teve um único reinado de peso, a do seu segundo faraó, Ramsés III. Desde o início, ele adota Ramsés II como modelo, e mesmo que não tenha conseguido igualar o glorioso reinado de seu antecessor, o Egito consegue por uma última vez um certo poder político no Oriente Próximo. Durante o reinado de Ramsés III, o Egito enfrentou uma série de problemas e desafios que ameaçaram a estabilidade do país, e um dos maiores desafios foram as invasões dos povos do mar, tribos indo-europeias que ameaçavam a segurança do Egito. Esses povos eram marinheiros e guerreiros que navegavam pelo Mediterrâneo em busca de terras e recursos. Eles atacaram as cidades costeiras do Egito e causaram grande destruição. Ramsés III conseguiu vencer os indo-europeus que atacaram da Líbia, embora 6 anos depois tenha havido outro ataque. Mas na segunda vez, a vitória de Ramsés foi decisiva, e os povos do mar não tentaram novamente uma nova invasão violenta, embora no futuro tenham se infiltrado pacificamente, convidados a serem mercenários na falta de homens egípcios. Criaram um estado dentro do estado egípcio, chegando a se apossar do poder real. Além dos 2 ataques vindo da Líbia que eu mencionei anteriormente, veio um entre eles vindos do leste, mas que Ramsés também foi capaz de repelir. Mas além dessas ameaças dos povos do mar, o Egito também enfrentou problemas políticos e econômicos. O Estado egípcio foi arruinado pela desorganização da força de trabalho. Os salários atrasados por cerca de 2 meses causou a primeira grande greve da história. Além disso, houve um aumento inflacionário do preço do trigo e uma desvalorização do cobre e do bronze. E embora esses fatores sejam econômicos, eles nos mostram um enfraquecimento do Estado frente ao clero de Amon, que teve nesse período seus poderes excessivamente aumentados. Somado a isso, houve uma conspiração contra Ramsés III partindo de sua segunda esposa, que tentou levar um dos príncipes ao trono. Mas os conspiradores acabaram levando a pior nessa situação. E após
todos esses problemas e 32 anos de reinado, Ramsés desaparece com menos glória do que o seu antecessor. 8 reis lhe sucederam em pouco mais de um século. Esses reis vão de Ramsés IV até o 11, e o reinado desses reis foi marcado por um período de decadência. A costa palestina, que por tanto tempo havia sido de domínio egípcio, havia sido conquistada pelos filisteus. O Egito também perdeu o controle da Núbia, e os sacerdotes de Amon, com um grande poder, se tornaram praticamente independentes em Tebas. Outros que também aumentaram em poder e riqueza foram os mercenários líbios. Somado a tudo isso, houve fome e miséria devido a péssimas colheitas. As tumbas reais foram pilhadas, o que demonstra a perda de prestígio dos faraós, e novamente o poder foi dividido em dois. Em Tebas, estava nas mãos do sumo sacerdote de Amon, e no delta, ao fundador da 11ª dinastia. E esse foi o fim inglorioso do novo império. O novo império é seguido pelo terceiro período intermediário, em que o Egito é conquistado pelos persas e pelos gregos. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, já que não pertence ao período do Médio e Novo Império, que foi o período abordado nesse vídeo. E após todo esse percurso, é assim que a nossa jornada por esse período da história do Egito chega ao fim. Um país que teve um papel fundamental na história da humanidade e que deixou um legado cultural e histórico que ainda é admirado e estudado nos dias de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais do período do Médio e do Novo Império Egípcio, que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma e que você tenha aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. Se inscreva no canal para não ficar de fora e muito obrigado a todos.